E aí, pessoal, vamos lá então continuar artigo 6º aqui, falar dos regimes de execução dos contratos. Lembrando, o artigo 5º você tem todos os conceitos e o artigo 6º fala dos regimes de execução. Então, quando você vai executar um contrato, tem que ter uma cláusula que fala qual que é o regime de execução desse contrato. Eu vou conceituar aqui, vou explicar, você vai entender. Então, olha só, eu tenho a empreitada por preço unitário. Olha o conceito. Quando se contrata a execução da obra ou do serviço por um preço certo de unidades determinadas. É utilizado quando não for possível definir com exatidão o objeto a ser executado, que só será apurado no decorrer da execução contratual. Exemplo aqui, ó, perfuração de um subsolo. Então eu quero fazer um estudo de solo para verificar a qualidade do solo, já que vai fazer um prédio naquele local. Então, fala assim, olha, nós vamos pagar aqui o metro cúbico, né? O metro de perfuração, né? Se chegar a 1 metro, 2 metros, 3 metros, 20 metros, né? Chegou lá com 50 metros, a máquina que perfura bateu, não vai mais, aí verifica lá quantos metros foram, vê a unidade do metro contratado e paga aquele preço unitário. Outro contrato aqui é construção de cavar um poço, a mesma coisa. Eu não sei quando que eu vou encontrar água, então eu vou por metro, ali metro cúbico, né? Eu vou calculando por metro. Deu tantos metros, então agora sim a gente calculou quanto metro da escavação, tantos reais, e eu vejo quanto que deu, certo? Outro caso aqui é ligação telefônica, que pode ser medida por pulso. Eu não sei quantos minutos, né, eu vou executar no mês, mas eu vou estipular que eu vou pagar tanto ali o minuto. Aí no final do mês, ver quanto que foi. Eu vou fazer a empreitada por preço unitário quando tiver incerteza do quantitativo. Incerteza de quanto que eu vou encontrar ali a pedra, que não vai mais fazer a perfuração. Incerteza de quando que eu vou encontrar água. Incerteza de quanto que eu vou usar do telefone por mês. Então é empreitada por preço unitário. Diferentemente, a empreitada por um preço global é o seguinte: quando se contrata a execução da obra ou do serviço por um preço certo e total. Então é preço certo e total. Então se chega alguém na sua casa, você fala assim, olha, eu tenho que fazer a pintura da minha casa. Ela fala assim, olha, eu vou te cobrar 10 mil para pintar a sua casa. Você está contratando por empreitada por preço global, nos termos aqui da Lei 14.133. Se a pessoa, lá em casa, a gente colocou em algumas paredes uma pintura que alguns falam que é fugê, outros falam que é granitina, que é tipo uma areiazinha que vai passando e fica brilhosa, sabe? Lá eu contratei por metro quadrado. Então ele falou assim, Gustavo, é tanto metro quadrado. Aí ele foi lá, pintou, aí depois ele mediu quantos metros quadrados deram, para depois falar o preço. Ali foi empreitada por preço unitário. Já a pintura da casa, né, tirando ali essas paredes, ali foi preço global. Paguei um valor X para fazer a pintura. Entendeu? Então eu tenho maior precisão do objeto a ser executado. Certo? Quando a administração faz isso aqui, ela tem um projeto básico já, que o contratado vai poder pegar. O que eu vou executar? Isso aqui, ó. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma rodovia, ó, tá aqui o projeto, vai ser assim. Olha, eu tenho que construir um prédio, vai ser esse prédio aqui com essas especificações para o contratado pegar e dar o preço. E uma característica, nesses contratos que é empreitada por preço global, é mais difícil fazer alterações contratuais. Porque o contratado, quando foi contratar, ele já sabia ali, ó, vou executar aquele prédio. Então, para ele ter alteração contratual, é um pouquinho mais complexo, né? Quem já mexeu com obra, mexeu com esse pessoal que mexe com obra, né? Vira e mexe, eles vê o projeto, então vê o serviço, fala, eu dou tanto. Se eu faço por tanto, ele quer pegar mais barato, quer pegar o serviço, dá um preço mais barato, depois fica querendo fazer aditivo.
né, querendo fazer assim, mas doutor, eu não sabia que era tão difícil, está demorando demais, preciso de mais tanto. Falava, não, mas quando você veio aqui olhar o serviço, eu te mostrei. É isso aqui que vai ter que fazer, é fazer esse muro, é pintar isso aqui, é impermeabilizar essa laje, né? Eu te mostrei. Isso, em tese, a gente deveria falar, não vou fazer aditivo nenhum com você, né? Só que a gente fica refém do pessoal, acaba que a gente acaba fazendo algumas concessões. Mas quando é contrato com o poder público, né, empreitada por preço global, para ter alguns aditivos é bem mais difícil, bem mais complicado, tá bem? Temos outros regimes de execução, que é regime de tarefa, quando se ajusta uma mão de obra para pequenos trabalhos por um preço certo, né? Pintura de uma parede, colocação ali de porcelanato numa área pequena, algo assim, tarefa, certo? Aí temos a empreitada integral, preste atenção, olha aqui, ó. Quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas da obra, serviço, instalações, sob inteira responsabilidade do contratado, até a sua entrega. Entrega ao contratante, em condições de entrada em operação. Atendidos os requisitos legais e técnicos para sua utilização em condições de segurança, estrutura e operacional, e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada. O contratado apresenta a proposta com base em projeto apresentado pela administração, assumindo todos os riscos de execução, sendo ainda mais restritos aditivos contratuais. Entrega de hospital com todo o maquinário e equipamento. Aí seria empreitada integral. Estou entregando prontinho para uso, certo? Então vamos aqui fazer, por exemplo, uma escola técnica. E aí fala, eu quero a escola, quando eu for entregar, tem que estar pronta para uso. Tem que estar com os móveis, tem que estar com as instalações, equipamentos, tudo. Empreitada integral, certo? Então esse é o regime de execução. E aí temos uma novidade, está caindo bastante na lei, que é a contratação integrada e a semi-integrada. Semi-integrada, integrada e semi-integrada. Olha só. Na contratação integrada, é um regime de execução de obra e serviço de engenharia em que o contratado é responsável por desenvolver e elaborar o projeto básico e projeto executivo. Executar obra e serviço de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar a montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Então isso é contratação integrada. Então nesse regime de execução, a administração, né, ela não vai fazer nem o projeto básico, nem o projeto executivo, vai ficar a cargo do contratado. Geralmente, como que faz o poder público? Ele faz um estudo, contrata alguém para fazer aquele projeto básico, né, que é o projeto estrutural, né, projeto de estrutura, das instalações sanitárias, instalação elétrica, instalações pluviais, aquele projeto básico, né, de uma obra, por exemplo, ela vem assim com vários projetos. Tem estrutura, tem o telhado, tem as instalações todas, projeto básico. Então contrata alguém, uma empresa que faz ali o projeto, depois faz uma licitação e contrata alguém que vai executar aquele projeto, né? E aí licita alguém que vai executar. E essa pessoa que vai executar, né, ela pode fazer já o projeto executivo, então isso pode ficar também a cargo da administração. Agora, quando é uma contratação integrada, ela transfere tudo isso para o contratado. Se contratado, você vai ter que fazer o projeto básico e o projeto executivo. Vai ficar tudo por sua conta. É um ônus dele naquele contrato. Isso que é contratação integrada. O contratado faz tanto o projeto básico, mais o projeto executivo. E a contratação semi-integrada tem a diferença, que o contratado só faz o projeto executivo, certo? A administração faz o projeto básico
e o contratado vai desenvolver o projeto executivo para poder executar aquela obra. Então essa é a diferença da contratação integrada para a semi-integrada. Beleza? Tranquilidade? Vamos lá falar agora das características do contrato administrativo. Pessoal, então primeira característica é a seguinte, é que um contrato administrativo, ele tem o quê? Natureza de contrato de adesão. O que significa isso? Coloca um conceito aí. Significa que todas as cláusulas, são fixadas por apenas uma das partes. Certo? São fixadas por apenas uma das partes. Nesse caso aqui, quem vai ser? A administração. Pessoal, fazer um contrato de adesão não tem nada de errado nisso. Não tem nada de legal, é uma característica. Você, no seu dia a dia, você faz vários contratos de adesão. Fala, ó, eu quero entrar na academia, o verão tá chegando, eu quero fazer sucesso, vou meter o shape, mas eu tenho que ir na academia. Aí você falou, eu quero entrar na academia. Fala assim, aí você, de repente, aquela pergunta que humilha, né? Você malha pra caramba já, só quer melhorar, aí pergunta, mas você já malhou algum dia na vida? Eles fazem isso só pra sacanear a gente, né? Fala, não, pô, não tá vendo aqui não, que eu já malho. Mas eu quero melhorar. Então tá. Então, pega aqui esse contrato, leia e assina. Aí te entrega um contrato pronto para você assinar. E aí, o que você faz? Sempre você lê tudo, fala, ó, vou levar para casa, eu vou estudar com calma, falar com o meu advogado, e aí depois eu volto para assinar, beleza? A gente faz isso, só que não, né? A gente vai lá, assina, sem ler e entrega. Aquilo é um contrato de adesão. Quem fez todas as cláusulas foi a outra parte, você só aderiu àquele contrato. E nesse contrato você dificilmente consegue mudar uma cláusula. Ou você adere ou não adere, ou contrata ou não contrata, ou vai entrar na academia ou não vai entrar na academia, certo? Contratos administrativos são assim. Inclusive tem lá na lei de licitações todas as cláusulas que um contrato deve ter. E outra, quando publica o edital da licitação, já vem anexo o contrato. Olha, quem participa da licitação já está vendo o contrato que vai assinar caso venha a vencer a licitação. E já sabe que não vai conseguir fazer modificação. É aquele contrato. É natureza de contrato de adesão. Show de bola? Juntos até aqui? Então vamos avançar. Segunda característica. Pessoal, para tudo que você estiver fazendo, para tudo, vai estar esquematizado. Preste atenção, juventude. Isso aqui é o que mais está caindo em prova de concurso, porque muitas modificações de verdade, isso está despencando, isso aqui é um prato cheio para o examinador formular questões para você. Então, vem comigo. Prazo do contrato. O contrato terá prazo determinado. Isso não mudou. Agora, o que mudou é que na 8666 falava assim, o contrato terá prazo enquanto durar o crédito orçamentário. Esse crédito dura 12 meses, estava vinculado a durar 12 meses, um ano. Não é mais essa regra. Olha como que ficou. Segundo o artigo 104, a duração do contrato será prevista em edital e deverão ser observados no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de crédito orçamentário, bem como previsão no plano plurianual, quando o contrato ultrapassar um exercício financeiro. Então, pessoal, não é mais essa regra que vai durar um ano o contrato. É o edital que vai estabelecer a duração segundo os novos prazos que a Lei 14.133 permite. E quando for um contrato que vai durar mais do que um ano, mais do que um exercício financeiro, por disposição da lei e da Constituição, tem que ter previsão no PPA, que é o Plano Plurianual da Administração, que é uma lei orçamentária que faz uma programação de longo prazo, aí de 4 anos,
do que vai ser executado. Beleza? Aí tem que, bota a previsão lá no PPA, porque vai durar mais do que um exercício financeiro. Aí tem que haver inclusão também. Show de bola? Vamos ver quais são os prazos? Então, olha aqui, primeiro caso, serviço e fornecimentos contínuos. Então, serviço contínuo mudou muita coisa, não vou nem falar como que era para não confundir, mas um serviço contínuo é aquele que exige uma continuidade do serviço, que não pode sofrer interrupção. Exemplo, um serviço de limpeza de órgãos públicos, de segurança, serviço de copeiragem, né? Não pode faltar a tia lá do cafezinho, né? Cafezinho não pode faltar. Serviços de, muitas vezes aí que você vê que não pode ter uma interrupção. Então, serviços contínuos, certo? Então, fala assim agora, poderá a administração celebrar contratos com prazo de até 5 anos quando for serviço e fornecimento contínuo, observados os seguintes casos. Mas, Scatolino, já não era assim? Antes era assim, fazia por 12 meses e podia prorrogar até 60 meses. Agora já pode fazer 5 anos de cara. Entendeu? Olha como que isso ficou melhor. Já faz um contrato de 5 anos de cara, porque quando é de 12 vai renovando, todo ano tem que ter renovação, aditivo contratual. Agora não tem que ser assim mais. E aí você faz de 5 anos e ele vai poder chegar com as prorrogações até 10 anos. Aguenta aí. Então, serviço contínuo pode ser feito por até 5 anos, se preencher as seguintes condições. A autoridade competente do órgão contratante deve atestar a maior vantagem econômica em razão da contratação plurianual. A administração deve atestar no início da contratação e de cada exercício a existência de crédito orçamentário vinculado à contratação e a vantagem em sua manutenção. Então, a cada exercício, vai falar, tem crédito para custear a despesa para os próximos 12 meses. E o contrato continua vantajoso. Pronto, é só isso que faz quando vai fazer a cada ano. Tá? Não é fazer um aditivo, é só atestar isso a cada exercício. E fala, apesar de ser um contrato de 5 anos, a administração terá a opção de extinguir o contrato sem ônus quando não tiver mais grana, não tiver mais crédito orçamentário para a sua continuidade, ou quando entender que o contrato não lhe oferece mais vantagem. Então, apesar de ser feito aí com prazo de 5 anos, faltou grana, ou então não entende que não é mais vantajoso, pode fazer a extinção. Só que para esse ponto 3 aqui vai ter uma exigência, que fala assim, essa extinção ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não pode ocorrer em prazo inferior a 2 meses contados dessa data. Então, se o contrato ele foi assinado aqui no dia, vou botar aqui, 1º de maio, 1/5, né? 1/5. Então, na data de 1/5 do ano seguinte, ele vai estar, vamos botar que foi 2020, né? 2020. E ele duraria até 1/5 de 2025, certo? Só que na data do aniversário, vamos imaginar que aqui em 2023, falou assim, olha, a gente não tem mais interesse nesse contrato, ou então nós não temos dinheiro para o próximo exercício, 2 meses antes, avisa, não vamos dar continuidade ao contrato, mas tem que avisar aí 2 meses antes da data do aniversário. Entendido? Então, mas o contrato pode ser com prazo de 5 anos já de início. Tudo bem? E aí fala, nesse tipo de contrato eles poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência decenal de 10 anos,
desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes. Então pode fazer por 5, ir prorrogando até chegar 10 anos. Isso é uma grande novidade, isso vai agilizar muito os contratos de serviços contínuos, que são, na verdade, os grandes contratos que tem no poder público. Limpeza, manutenção de elevadores, de ar-condicionado, jardinagem, cooperagem, segurança, telefonista, secretário, e um monte de contratos que tem nesses termos. Contratos administrativos em geral. Tudo bem, pessoal? Beleza? Temos aqui contratos decorrentes de contratação direta, que é o 2, tá? Então, nós temos a contratação direta lá da dispensa de licitação, e quando houver dispensa de licitação lá do artigo 74, certo? Poderá, neste caso então, nesses incisos aqui, o contrato ter duração por até 10 anos. Aí você estuda de forma conjugada. Vai cair contratação direta? Já vai no artigo 74, marca esses incisos com uma corzinha diferente, para você já se ligar, ou então bota no final lá do inciso, 10 anos, para você saber que aquele contrato pode durar pelo prazo de até 10 anos. Geralmente tem a ver com questão de segurança nacional. Tudo bem? Outro caso, administração, quando é usuária de serviço público. O contrato pode ter vigência indeterminada. Pessoal, grave isso aqui. É possível contrato com prazo de vigência indeterminado. É possível, que antes era vedado. Lá na afinada 8666. Falava expressamente que não podia. Agora, quando a administração é usuária de um serviço público, nesse aqui, em regime de monopólio, tá? Em regime de exclusividade, que fique bem claro, pode ter contrato com prazo indeterminado. Então a PGFN, órgão que eu trabalho para fazer a intimação dos contribuintes, faz contrato com os Correios, que é uma empresa estatal, prestadora de serviço público, do serviço postal, com exclusividade. Então, neste caso, tinha que fazer aquele contrato lá de 12 meses, prorrogava todo ano, para durar 5 anos, sendo que a empresa Correios é a única que presta aquele serviço. A partir dessa lei, pode ser feito o contrato com prazo de vigência indeterminado da PGFN, da Receita Federal e com outros órgãos públicos, com os Correios, para enviar as intimações aos contribuintes. Tudo bem? Se eu tenho, de repente, um determinado município, só uma empresa de saneamento básico, uma empresa de água, uma empresa de luz, se faz aquilo com exclusividade, poderá então a administração fazer contrato com prazo de vigência indeterminado. Show de bola? Outro ponto aqui nós temos é o contrato que vai gerar receita para a administração. Então, na contratação que gera receita e em contrato de eficiência, neste caso aqui, pode ser até 10 anos, se não demandar investimento pelo contratado, e até 35 anos se demandar investimento do contratado. Então, o contrato que gera receita pode ser, por exemplo, ter uma área ao lado de um aeroporto que vai fazer uma concessão de uso para uma empresa usar e fazer aquilo de estacionamento. Vai gerar alguma receita para a administração, já que o contratado vai ter que pagar um valor para poder, tipo, em tese, né, um aluguel, mas é uma concessão de uso daquele bem. E aí, então, se ele tiver que, de repente, isso aqui está só a terra, eu vou ter que cimentar, fazer muita coisa, investimentos. Pode durar até 35 anos, ou se não demandar investimento, pode ser feito por 10 anos. Tá? E contrato de eficiência é aquele contrato que visa reduzir despesas correntes da administração. Uma empresa que, por exemplo, apresenta um projeto que vai reduzir a conta de luz em 50%, é um contrato de eficiência. Se tiver investimento,
pode durar até 35 anos, sem investimento por até 10 anos. Show de bola? Quase acabando, aguenta aí. Contrato de escopo. O que é escopo? Anote aí, contrato que tem um objeto determinado. Contrato que tem um objeto determinado. Exemplo, pintar um prédio, construir um prédio, construir uma parada de ônibus. Eu tenho um contrato, viu, pessoal, a prazo, que ele vai durar do prazo, ou contrato de escopo, que tem um objeto específico. Que esse contrato a prazo, ele acaba quando o prazo acabar. Contrato de escopo, ele termina quando for entregue o objeto. Pintou a parede, entregou os carros, fez a parada de ônibus, entregou, acabou. O escopo foi atingido, o escopo foi concluído. A novidade é que a lei fala, na contratação para que previ a conclusão de um escopo pré-definido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando o seu objeto não for concluído no período firmado no contrato. Então fala assim, olha, vamos fazer um contrato de pintura aqui do prédio, vai durar 6 meses, né? Aí vai lá, 1º de janeiro a 1º de julho, né? 1º de julho, 6 meses. Essa é a vigência. Só que chega aí uma época que chove além do previsto. Chuva, não dá para fazer. Eu não preciso fazer um aditivo para prorrogar a vigência dele. Porque contrato escopo prorroga a vigência automaticamente até a conclusão do objeto. Show de bola? E sistemas estruturantes de TI, que é tecnologia da informação. Pode durar por até 15 anos. Pessoal, sistema estruturante de TI é um tipo de sistema que faz outros sistemas funcionarem. É um sistema que está por trás de um sistema principal. Então, para o sistema SouGov funcionar, tem vários sistemas que fazem esse sistema final rodar. Para o sistema, que é o sistema SEI, que é um sistema de gestão de documentos, funcionar, tem vários sistemas ali por trás. Então, esses contratos para sistemas estruturantes de TI pode ser feito por até 15 anos. Show de bola? Maravilha! E aí, então, pessoal, de forma resumida para vocês, olha aqui. Então, regra prevista no edital a duração do contrato. Previsão em PPA quando ultrapassar um exercício. Serviço contínuo pode durar pode ser prazo de até 5 anos e prorrogar até 10 anos. Contratos decorrentes de contratação direta. Nesses incisos aqui, pode durar por até 10 anos. A administração usuária de serviço público poderá ter prazo indeterminado quando for regime de monopólio. Contratos que vão gerar receita e de eficiência. Até 10 anos, sem investimento, e até 35 anos, se demandar investimento. Contrato de escopo, vigência prorrogada automaticamente até concluir o objeto. Contrato de operação de sistema estruturante de TI, pode durar por até 15 anos. Pega esse esquema aí, dá um print, imprima, bota na parede lá do seu quarto, do seu banheiro, quando você for tomar banho, você fica lá, desliga a água e fica lá vendo, ó, saboando o sovaco aqui e fica relembrando isso aí. Beleza? Tranquilidade? A gente fecha aqui e até o bloco seguinte.